Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao que interessa. Há aquela situação um pouco surpreendente, né? Um nutricionista recomendando Coca-Cola Zero. A gente ouve isso e fica pensando: será que tem alguma lógica nutricional aí por trás? Uma estratégia mesmo? Ou é, sei lá, um conselho meio equivocado, talvez? Uhum. É uma questão que gera bastante debate, com certeza. Exato. E é isso que a gente vai investigar hoje. Temos aqui uns materiais com visões bem diferentes sobre o assunto. Nossa ideia é entender os dois lados. Por que alguém defenderia isso? Em que contexto, sabe? E, claro, quais são as críticas da ciência, que não são poucas. Perfeito. Acho que o centro da questão é um choque de abordagens, né? De um lado, essa ideia de redução de danos, focar no mais urgente, que seria o açúcar. Uhum. Sados, para os efeitos a longo prazo. Enfim, vamos tentar desvendar essa bebida tão comum, mas que tem tanta coisa por trás. Ótimo ponto de partida. Então vamos lá, vamos começar por essa primeira visão. Aqui tenta justificar a Coca Zero. Qual é o raciocínio, afinal? Por que um profissional indicaria um refrigerante mesmo sem açúcar? Essa expressão que você usou, redução de danos, parece chave aqui. É exatamente isso. O argumento central é o perigo muito claro e imediato do refrigerante comum com açúcar. A gente está falando de muita caloria vazia e principalmente uma quantidade enorme de açúcar, né? Às vezes mais de 30, 40 gramas numa latinha. Nossa, é muito. Demais! E o consumo frequente disso? Bom, tá super ligado a ganho de peso, obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, inflamação. A lista é grande e, assim, bem documentada pela ciência. Agora, pensa num cenário específico. Um paciente que já tem um quadro metabólico bem ruim, alguém com obesidade severa, síndrome metabólica, resistência à insulina lá no teto. Ok. Para essas pessoas, o açúcar é ainda mais perigoso, o efeito é quase imediato. Nesse contexto clínico, o açúcar vira o vilão número um, a coisa que precisa ser atacada com urgência para evitar algo pior, entende? Entendo. Aí, a prioridade total para esse profissional que segue essa linha é cortar essa fonte de açúcar o mais rápido possível. Ok, vamos tentar entender isso melhor. O material que a gente analisou fala de um ponto que me parece crucial nessa lógica, a tal da adesão do paciente. A realidade, né? Exato. Imagina alguém que toma, sei lá, 1 litro de refrigerante normal todo dia. Pedir para a pessoa mudar para água de uma hora para outra, talvez seja pedir demais. A pessoa pode acabar largando tudo, o tratamento inteiro. Precisamente. Mudar hábito é difícil, muito difícil. E na prática clínica isso é um desafio enorme. Nesse cenário, a troca pela versão zero é vista como um passo intermediário, um degrau que o paciente talvez consiga subir. Uma ponte, talvez isso. Uma ponte. A ideia é tipo, ok, não é o ideal ainda, o ideal seria água, chá, mas pelo menos tiramos o açúcar, que é o problema mais grave agora. Funciona meio como uma muleta temporária, sabe? Para manter o paciente engajado, para ele não desistir logo de cara. Faz sentido olhando por esse ângulo bem prático. É quase uma negociação com o hábito da pessoa. Mas aí eu fico pensando, essa muleta não pode virar algo permanente? Será que, ao oferecer isso, não se adia a mudança mais profunda que precisaria acontecer? Essa é a crítica e é muito válida. A gente vai chegar lá. Mas se a gente ficar só na lógica da redução de danos, o argumento é: melhor um passo pequeno na direção certa do que passo nenhum. Uhum. Então, dentro desse quadro bem específico, curto prazo, tirar o açúcar como prioridade máxima, paciente de alto risco, a Coca Zero aparece como uma opção menos pior, comparado com a versão com açúcar, é claro. A sinceridade do profissional nesse objetivo limitado pode ser real, cortar o açúcar rápido, entendido. É uma visão focada em apagar um incêndio específico, considerando a dificuldade real de mudar. Mas, como você falou, é só uma parte da história. E agora a coisa fica interessante de verdade. Porque vamos virar a moeda. Vamos analisar os argumentos contra a Coca-Cola Zero. E eles vão muito além de não ter açúcar ou caloria, né? Sim, e são argumentos fortes, que vêm da perspectiva da saúde integral, da nutrição funcional. O primeiro ponto, talvez o mais básico conceitualmente, é a classificação da Coca Zero. É um alimento ultraprocessado.
Ponto. Certo. O nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a referência mundial, e a classificação nova são bem claros. O consumo desses produtos tem que ser evitado. Ultraprocessado. A gente ouve muito isso. Mas o que isso quer dizer na prática para a saúde, além de ser artificial? Ótima pergunta. Ser ultraprocessado significa que não é comida de verdade, sabe? É uma fórmula industrial, cheia de ingredientes que a gente não usaria em casa. Corante, aromatizante artificial, conservante, adoçante artificial, claro. Geralmente tem pouco nutriente de verdade, vitamina, mineral, fibra. E um ponto importante, que às vezes passa batido. Esses produtos tiram o lugar de coisas mais saudáveis. Cada copo de refri zero é um copo de água que não foi bebido, um chá, um suco natural, opções que realmente hidratam e trazem algo de bom. E falando nesses ingredientes da fórmula, os adoçantes artificiais devem ser os que geram mais polêmica, certo? O material cita aspartame, sucralose. O que a ciência mais nova diz sobre eles? Sem dúvida. Os adoçantes estão no centro da crítica. A promessa é ótima, doce sem caloria. Mas a ciência mostra que eles não são inertes, o corpo reage. E uma área que está bombando de pesquisa é o impacto na microbiota intestinal. As bactérias do intestino, né? Isso, aquela comunidade imensa de micróbios que vive no nosso intestino e faz um monte de coisa importante, digestão, imunidade, até humor. Estudos em animais e humanos sugerem que vários adoçantes artificiais podem bagunçar a composição e a função dessa turma. Bagunçar como? Esse desequilíbrio chamado disbiose está sendo ligado a vários problemas. E aí vem a ironia. Essa disbiose causada por adoçantes pode levar à intolerância à glicose, desregular o metabolismo. Quer dizer, Peraí, mesmo sem ter açúcar, o adoçante pode acabar atrapalhando como o corpo lida com açúcar de outras comidas? Exatamente. Por caminhos indiretos envolvendo o intestino, pode até piorar a inflamação no corpo. É tipo assim, um efeito que ninguém esperava no começo. nossa, isso é surpreendente e um pouco preocupante. Quer dizer, tentando fugir do açúcar, a gente pode criar outro problema por outro caminho. E essa preocupação chegou em órgãos importantes, né? A OMS, por exemplo. Chegou. Em 2023, a OMS foi bem direta. Publicou uma diretriz desaconselhando usar adoçantes sem valor nutritivo, como os da Coca Zero, para controlar peso a longo prazo ou para reduzir risco de doença crônica. E por quê? A análise deles, olhando um monte de estudo, concluiu que não tem prova de benefício a longo prazo para perder ou manter peso. E o pior, sugeriram que pode ter efeitos indesejáveis com o uso prolongado, tipo um risco um pouco maior de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. E para completar, teve a classificação do aspartame pela IARC, que é a Agência de Pesquisa em Câncer da OMS. Classificaram como grupo 2B, possivelmente carcinogênico para humanos. Possivelmente. O que isso quer dizer exatamente? Não é uma prova final de que causa câncer em humanos nas doses que a gente consome, tá? Mas indica que tem alguma evidência limitada em humanos e ou evidência suficiente em animais. Justifica mais pesquisa e principalmente cautela. Acende um sinal amarelo para o consumo frequente em grande quantidade. Um sinal amarelo importante. E o material que a gente viu aponta que não para nos adoçantes. Tem outro ingrediente comum nos refris tipo cola que também está na mira. O ácido fosfórico? Sim, o ácido fosfórico. Ele dá aquela acidez, realça o sabor. A preocupação aí é com o metabolismo dos minerais, principalmente o cálcio. A teoria é que muito fósforo vindo desse ácido, sem cálcio suficiente na dieta, pode desequilibrar as coisas. Desequilibrar como? Prejudicar os ossos? A longo prazo, poderia levar a mais perda de cálcio pela urina ou menor absorção. Isso poderia sim comprometer a saúde óssea. Embora ainda se discuta o tamanho desse efeito em quem tem dieta normal. Para quem já tem risco de osteoporose ou come pouco cálcio, é mais um fator para pensar. E na visão da nutrição funcional, que pensa na sinergia dos nutrientes, na saúde celular, colocar algo que pode atrapalhar a absorção de um mineral-chave, como o cálcio, não faz sentido. Uma das fontes que a gente leu disse algo tipo: para quem otimiza nutriente, a bebida zero não ajuda, pode até atrapalhar o que a gente tenta construir.
coloca químicos com potenciais problemas sem dar nada de bom em troca. Ok, o quadro das críticas ficou bem claro. É ultraprocessado, tira o lugar de bebida saudável, tem a questão dos adoçantes com a microbiota e o metabolismo, os alertas da OMS e ainda o ácido fosfórico com os ossos. Ufa! Diante disso tudo, se a tal redução de danos tem essas limitações e riscos, qual seria a alternativa? Pela visão da saúde integral. Como um profissional dessa linha lidaria com aquele mesmo paciente viciado em refri zero? A abordagem alternativa ela é bem diferente na filosofia. Não busca o menos pior, busca o realmente bom para a saúde. A posição sobre o ultraprocessado, incluindo o refri zero, muitas vezes é não negociável para consumo regular. Não negociável? Isso soa um pouco radical, não? Não no sentido de ser inflexível com o paciente, mas sim de ser transparente sobre os riscos e de trabalhar junto com a pessoa para achar alternativas que de fato promovam saúde. O foco muda. Não é só trocar açúcar por adoçante. É mais profundo, então. É uma reeducação alimentar mais ampla. É conversar sobre os aditivos, sobre a importância de beber água, de nutrir o corpo com compostos bioativos de coisas naturais. O objetivo final não é só tapar buraco, é construir saúde de verdade, a longo prazo. E na prática, como seria isso? Que alternativas realmente boas poderiam entrar no lugar do refrigerante para quem ama aquele gás e o doce? O material deu uns exemplos legais. Sim, e os exemplos tentam, de certa forma, mimetizar algumas sensações do refri, mas com ingredientes naturais e até com benefícios. Uma coisa muito comum é água com gás para ter a borbolha, com sabores naturais. Tipo, rodela de limão, de laranja, folha de hortelã, um pedacinho de gengibre fresco, que além de dar sabor é anti-inflamatório. Outra coisa, chás gelados feitos em casa, sem açúcar nem adoçante, claro. Chá verde, hibisco, ervas, tem 1000 opções e trazem antioxidantes. Gostei dessa da água com gás com limão e gengibre, parece bom. E o material falou de kombucha também. Isso, kombucha entra como uma opção mais elaborada. É uma bebida fermentada de chá, geralmente meio ácida, um pouco doce e com gás natural da fermentação. O legal da kombucha é que, por ser fermentada, pode ter probióticos. As bactérias boas para o intestino. Exato. O oposto do efeito potencialmente ruim dos adoçantes na microbiota que a gente falou. Claro, tem que escolher kombucha com pouco açúcar residual, mas a ideia geral é essa: oferecer um cardápio de opções gostosas, naturais e que agreguem algo positivo. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante nessa abordagem alternativa. O objetivo não é só trocar o veículo do doce, mas reeducar o paladar. Os adoçantes artificiais, por serem absurdamente mais doces que o açúcar, Centenas de vezes, né? Às vezes, milhares. Eles podem acabar perpetuando, até piorando, essa nossa busca por um doce extremo. Vira um ciclo vicioso, o paladar fica meio anestesiado para sabores mais naturais, mais complexos. A meta da abordagem funcional, com água saborizada, chás e tal, é ajudar a pessoa a, aos poucos, se desacostumar dessa necessidade de doçura intensa. É redescobrir prazer em outros sabores, mais azedos, amargos, naturais. É uma mudança de chave que vai muito além de contar caloria. É mudar a relação com comer e beber. Então, juntando tudo, fica bem claro esse conflito de visões, né? De um lado, a estratégia pragmática. Coca zero como degrau para tirar a pessoa do açúcar, focando no risco imediato, na dificuldade de mudar. Uma visão de curto prazo. Exato. Do outro lado, a saúde integral e a ciência dos alimentos acendendo vários sinais vermelhos. Ultraprocessado, aditivos, adoçantes com impacto na microbiota e metabolismo, talvez sem ajudar no peso a longo prazo, ácido fosfórico. E, no fundo, perpetua o paladar viciado no doce extremo, o que dificulta a mudança real. A recomendação, por essa ótica, parece tapar um buraco abrindo outros. É isso. A análise do material leva a gente a concluir que, embora a intenção por trás de indicar a versão zero possa ser sincera em querer reduzir o dano do açúcar,
é uma abordagem limitada e potencialmente problemática a longo prazo. A Coca Zero, nesse contexto maior, parece uma solução que ataca o sintoma açúcar, calorias, mas ignora, ou até cria, outras questões ligadas à qualidade do que se consome, aos químicos. Funciona quase como um marketing da indústria, né? Oferece uma resposta fácil para a preocupação com açúcar, mas que não vira saúde de verdade. Nutricionalmente, não agrega. E isso deixa a gente com uma reflexão final, acho. Algo para pensar que vai além da Coca Zero em si. Pensando em como é difícil mudar hábito alimentar e vendo como os adoçantes mantêm ou até reforçam essa preferência por um doce tão intenso. Será que essa exposição constante ao hiperdoce, mesmo sem caloria, não vira um obstáculo maior para ter uma alimentação equilibrada e prazerosa a longo prazo? Fica a pergunta. O que é mais estratégico para a saúde futura? Só trocar um ingrediente ruim por outro artificial com seus próprios problemas? Ou investir no processo talvez mais lento de reeducar o nosso paladar para gostar da variedade de sabores que a natureza oferece? Uma ótima pergunta para a gente terminar. Talvez a resposta não esteja mesmo na lata. Talvez esteja na nossa própria percepção de sabor. Um ponto para se pensar.